pra gente, então, Kleber, os E, detalhes dessa PEC, como é que tem sido o posicionamento das Forças Armadas a respeito disso também? assim, essa PEC, acho que ela tem uma longa história, né? E vale a gente começar ali já na formulação dela, porque o que acontece? O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, junto com Alencar Santana, eles já tinham formulado um texto ali na virada do governo Bolsonaro para o governo Lula, que também falava da questão dos militares nas disputas eleitorais e falava principalmente também sobre revisão do artigo 142, aquele artigo polêmico que usam muitas vezes para querer justificar um golpe militar. Esse texto do Carlos Zaratini e do Alencar era mais restritivo, ele reescrevia o artigo 142, ele impunha limitações a militares que fossem disputar eleições e, acima de tudo, ele também acabava com o dispositivo de GLO, das operações de garantia da lei e da ordem. Anterior a isso, em 2021 também teve um texto da ex-deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, que ia muito mais além, não só falava das disputas de militares que disputassem cargos federais, mas também estaduais, e não ia só nas Forças Armadas, valia também para policiais militares, policiais e também bombeiros militares. E diante de tudo que aconteceu no 8 de janeiro, de tudo que foi revelado também ao longo dos meses que se seguiam, virou um clamor muito grande essa questão do debate dos militares na política, foi uma discussão muito grande que começou a ter, e o governo ficou preocupado com isso, o governo Lula principalmente ficou extremamente preocupado com isso, e decidiu também trabalhar o seu texto numa perspectiva do quê? De que eles precisavam de um texto mais brando. Os textos que estão atualmente hoje na Câmara dos Deputados eram muito mais firmes e gerariam mais atritos. Eu digo isso por quê? Porque na ocasião, lá em 2023 ainda, eu conversei, por exemplo, tanto com o deputado Alencar quanto com o deputado Carlos Zaratini, e quando o governo lançou essa iniciativa, fez aquela coletiva com o Jacques Wagner, contou com vários membros do governo, eu sabia do texto deles e perguntei, vocês foram chamados para as conversas, vocês tiveram alguma articulação? E eles comentaram que haviam sido chamados para algumas conversas preliminares, mas ficaram sabendo da iniciativa do governo, do lançamento do texto do governo pela TV. Então eles também não foram notificados antes. O que reforça o que eu ouvi de muita gente da bancada governista, ouvi de membros do governo também, que esse texto, a PEC 42 hoje, que tem no Senado, que está parada no Senado inclusive, foi uma iniciativa do governo de vir com um texto mais brando. Mas assim, uma iniciativa atabalhoada, porque esse texto indo para a Câmara, por regimento, ele vai ser apensado aos textos que tratam do mesmo tema, ou seja, tanto o texto da Perpétua Almeida quanto o texto do Carlos Zaratini. E aí eu até escrevi um artigo no ano passado que eu falava que o que podia ser um texto mais xoxo, menos abrangente, pode acabar se tornando uma super PEC antigolpe. Se abraçar todos esses textos, contando inclusive com o apoio do governo, uma vez que esse é um texto do governo, a gente tem tudo para ter uma mudança muito forte na relação entre poder civil e forças armadas no que diz respeito ao aspecto eleitoral.